Então, pessoal, agora eu estou planejando voltar com o meu canal e para voltar aqui eu vou fazer um vídeo sobre as grandes navegações. Um vídeo um pouco introdutório, mas só para entender um pouco mais sobre o descobrimento do Brasil. Ok, vamos começar. Essa aqui é a Europa. Ali por volta do século XV e o início do século XVI. Ali a gente está vivendo o início dos Estados Nacionais modernos. O que é o Estado Nacional moderno? O Estado Nacional moderno vai surgir com o fim do feudalismo. No feudalismo, o poder não era centralizado, ele era muito dividido. E os Estados Nacionais modernos vão se caracterizar pela centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, que é o rei, que daí vai surgir a monarquia. Os primeiros Estados Nacionais modernos são Portugal, Espanha, França e a Inglaterra. Ali por volta do século XV vão estar ocorrendo grandes navegações. O que são essas grandes navegações? Bem, os países europeus ali, eles estavam buscando por especiarias. Então, eles iam e navegavam até o Oriente, principalmente até as Índias e a China, o Sudeste Asiático também. Essas grandes navegações aí vão ser muito importantes. Por quê? Porque com elas, os europeus vão começar a descobrir um pouco mais sobre o mundo, vão conseguir mapear mais o mundo. E durante todas essas situações aí, vai acontecer um avanço muito forte de Portugal, que vai fazer entrepostos comerciais. Esses entrepostos comerciais, também chamados de feitorias, são postos comerciais que os portugueses tinham por toda a costa do continente africano. Eles também iam ter alguns ali na Índia e em outras partes do mundo. Mas esses interpostos comerciais se baseavam em comprar e vender escravos africanos para as outras potências. Porque nesse momento, Portugal que vai deter todo o poder sobre o tráfico de escravos, porque eles já estavam conseguindo colonizar a África. Além disso, esses postos comerciais, todo esse poder de comerciantes, ia trazer várias especiarias da Ásia com maior facilidade. Em 1492 vai ocorrer o Tratado de Tordesilhas. É um tratado entre Portugal e Espanha para dividir o mundo. Portugal e Espanha eram os países que mais tinham colônias, eram os países que mais estavam avançando nesse plano de dominar o mundo, basicamente. Então, eles iam resolver dividir o mundo. Naquela época, ainda não estava descoberta a América. A única parte da América que estava descoberta eram ali algumas ilhas no Caribe, que tinham sido descobertas pelos espanhóis. Então, os espanhóis já estavam sabendo que tinha alguma coisa ali. Porém, naquele momento, eles não sabiam que era um continente tão grande. Então, os portugueses foram lá e descobriram o Brasil. Muita gente pensa que o descobrimento do Brasil foi um acidente, que eles não sabiam que existia o Brasil ali e que não planejavam encontrar algo grande ali. Bem, mas isso é uma coisa muito ingênua acreditar nisso. Por quê? Porque eles estavam com uma frota muito grande. Eram muitos naus e caravelas junto de Pedro Álvares Cabral. Além do fato de que eles já tinham dividido o mundo antes de descobrirem o Brasil. Ou seja, eles já sabiam que existia alguma coisa ali. Então, é completamente impossível que seja um acidente. Com o tempo, os ingleses iam colonizar os Estados Unidos e os franceses uma área do Canadá. Enfim, o Tratado de Tordesilhas estava ali dividindo o Brasil.
Mas, nessa época, ainda não tinham encontrado quase nada, na verdade. Os portugueses só ficavam pelo litoral do Brasil e não avançavam. Mas mesmo assim já estava começando a surgir um tráfico de escravos por ali. Por quê? Porque quando os portugueses perceberam que os franceses ou os holandeses queriam pegar ali o Brasil, eles resolveram se proteger e criaram as capitanias hereditárias. Nessas capitanias hereditárias, eles dividiram o Brasil e deram áreas gigantescas para alguns líderes, alguns capitães. Durante esse período, o tráfico de escravos ia aumentar muito. Ok, é basicamente isso, o início ali da colonização do Brasil. Porém, agora a gente vai falar um pouco sobre o termo descobrimento. E por que esse é um termo errado a se usar? Por quê? É porque ele é um termo eurocêntrico e potencialmente racista. Porque dizer descobrimento mostra que a história está sendo contada pelo ponto de vista dos europeus. Por quê? É porque os europeus, os africanos, os asiáticos, não sabiam que existiam terras ali. Para eles era o descobrimento. Porém, já existiam indígenas ali. Já existiam pessoas vivendo no continente americano. Então esse continente não era vazio. Ele não foi simplesmente descoberto. Além do fato, que eu já disse, que a história não pode ser contada por só um ponto de vista. No caso, o ponto de vista dos europeus. Então, pessoal, deixem o like, se inscrevam, comentem alguma ideia. Esse vídeo aqui não tem nenhuma informação falsa, porém ele é bem resumido. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, vão ler um livro. Bem, então é isso, gente. Obrigado por terem assistido.